Bem-vindos a mais um vídeo do Vamos ao Green, hoje para o número 30, ok? Pessoal, hoje foi um dia de surpresas, mas eu vou fazer aqui um breve resumo do que é que se passou, que é para irmos para a análise dos jogos do que é que irá acontecer amanhã. Hoje as minhas apostas, nada delas foi green, as minhas múltiplas, ok? O Malmo numa tripleta juntamente com o Rigas, que é o RFS, e o FCSB, que é o Steaua de Bucareste. O Steaua de Bucareste acabou por perder. Perdeu por 2-1 com uma equipa de Andorra. Modo 5,70€. Não bateu, seguimos para a frente. O Malmo, na outra tripleta, tinha o Malmo ao empate e o over 1,5. O Rigas com o Levadia ambas marcam. E o Steaua de Bucareste a vencer o jogo e ter 2 golos também não aconteceu. Malmo ao intervalo também não aconteceu, o Steaua Bucareste também não aconteceu ao intervalo e o Bahia está a jogar, ainda não marcou golo. Era uma odd 4, não aconteceu. O meu póquer tinha os Algris para marcar um golo, não marcou. Perdeu 2-0, levava de vantagem 2 golos, perdeu 2-0 em casa, foi a prolongamento e depois perdeu nos penaltis, depois de uma catrefada de penaltis marcados. Lá conseguiram encontrar o finalista para a próxima etapa da qualificação da Liga dos Campeões. O Steaua de Bucareste, lá está, o FCSB perdeu. O Bahia na segunda parte ainda não começou porque ainda vai na primeira, e era o Malmo para vencer, que tinha uma odd de 3,23€ na totalidade deste póquer. Não aconteceu, as minhas apostas hoje foram todas red, ok? Em questões de apostas simples, tinha Malmo ao intervalo, não aconteceu. Malmo ao empate e over 1,5 a 1,26€ aconteceu, mas não fiz isto como aposta simples porque era uma odd muito baixa. Tinha o RFS, que é o Rigas, para vencer a 1,40€, aconteceu, venceu. O ambas marcam, não aconteceu. O FCSB para vencer não aconteceu. Para vencer e over 1,5 também não aconteceu. O gol dos Algris também não aconteceu. O Bahia na segunda parte ainda não aconteceu porque está a jogar a primeira parte. O jogo ter 2 gols e meio, ambas marcam, também ainda não aconteceu, nem a vitória do Bahia. Portanto, hoje foi um dia red, ok? Pessoal, vamos passar aqui já para a análise do dia de amanhã. Ou seja, hoje, se estiveres a ver já este vídeo, começa às 17 horas. Fredrikstad contra Bodo Glimt. Esta equipa do Bodo Glimt tem-me dado assim um bocadinho de dor de cabeça. Atualmente o Fredrikstad é o 8º classificado e o Bodo Glimt é o 5º. Okay? O Fredrikstad vem de 5 jogos seguidos em que tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A jogar em casa tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 jogos, só em 3 deles é que marcou gol a jogar em casa. Um over 2,5 e 2 ambas marcam. O Fredrikstad, portanto não vem sido uma sequência boa de jogos a nível de golos. Eu estou a gostar porque o Bodo Glimt é aquela situação, mas eu vou fazer apostas a favor do Bodo Glimt, porque acredito que esta equipa tem uma boa hipótese de poder chegar mais à frente. Está a 13 pontos do primeiro classificado, mas tem diferença de 4 jogos a menos, ou seja, são 12 pontos. Né? 3, 6, 9, 12. Fica a 1 ponto se vencer estes jogos todos. Que é o primeiro classificado, que é o Viking. Já o Bodo Glimt fora tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Não, desculpem. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a jogar fora tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Desculpem lá, acabei de comer ali uma bolacha, engasguei-me, estou quase a chorar, mas não é por causa de estar a ver este jogo do Bodo Glimt, que isto aqui é um bocadinho complicado. Mas uma particularidade, o Bodo Glimt fora, nos últimos 5 jogos, marcou 4 vezes fora. Sempre, os jogos, não é? Teve mais golos, mas sempre marcou fora. 3 deles foram over 2,5 e 3 deles foi ambas marcam. Eu acredito que o Bodo Glimt vença com esta odd de 1,52€. O ambas marcam é uma possibilidade de acontecer porque tem vindo a sofrer golos. Os últimos jogos fora, o Bodo Glimt tem 1, 2, 3, 4 jogos a sofrer gol, okay? Portanto vai ser daqui possivelmente o ambas marcam. E o Bodo Glimt marcar 2 golos a 1,54€. O Bodo Glimt marca 2 golos, ou seja, over 1,5 a 1,54€.
Depois temos aqui, eu não vou fazer nada, para quem estava à espera, eu não vou fazer nada nestas qualificações da Liga dos Campeões, nem da Conference League, se não estou em erro, ou da Liga Europa, porque são jogos que não me cativaram. Não me cativaram nas primeiras voltas, portanto, não vou cativar na segunda. Vai jogar o Ludogorets e duas equipas da Irlanda também, entre si, não me cativaram. Vou passar já aqui para a Taça Sul-Americana, que é os tais playoffs. Vai ser o Bolívar contra o Palestino. Bolívar, uma equipa da Bolívia, quase que dá para perceber pelo início do nome. Este jogo é às 23 horas, contra o Palestino. O que é que poderá acontecer aqui? Para já, o Bolívar é o estádio, é a equipa que tem o estádio mais alto do mundo. Okay? Portanto, vai jogar mesmo lá em cima de tudo. Portanto, esta odd de 1,20€ é muito baixa, porque está-se mesmo a prever que irá vencer este jogo. Pode não acontecer, não é? Mas em 5 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, mas tem a ver com a situação de jogar no próprio campeonato. Aí as equipas, como é na Bolívia, fica lá em cima muito a nível do mar. Em casa, o Bolívar tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, tudo a jogar em casa, mas tem uma particularidade: nestes últimos 5 jogos sempre marcou golo. Nestes 5 jogos, sempre over 2,5. E em 4 destes últimos 5 jogos, houve o ambas marcam. Portanto, à partida é uma equipa que marca e também sofre. Já o Palestino, a jogar no campeonato deles, tem 5 jogos em que são 3 empates, uma vitória e uma derrota. A jogarem fora, tem 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Mas tem outra particularidade, que marca sempre golo. Nos últimos 5 jogos marcou 4 vezes. Em que 3 desses jogos são over 2,5 e 3 ambas marcam. Eu vou aqui em 2 apostas possíveis para o jogo do Bolívar, que é, obviamente, o Bolívar para vencer, 1,20€, em que posso juntar num póquer ou numa tripleta, que se ficares a ver o vídeo até ao fim, eu vou-te dizer o que é que eu irei fazer de apostas. Aproveito e faço publicidade aqui ao meu canal, subscreve o meu canal, Bet Careca Tips, mete um likezinho, não custa nada, é totalmente gratuito e tens acesso a estes conteúdos desportivos. E depois passas lá no Telegram, ok? Que eu já mencionei várias vezes, que lá tenho as minhas apostas que eu publico aqui após as minhas análises, que é Bet Careca Tips, Telegram, Bet Careca Tips, canal no YouTube, Bet Careca Tips. Não tem nada que enganar. São 2 plataformas que com o mesmo nome dá para pesquisares à vontade. E lá tens acesso, tanto no Telegram como aqui, como estás a ver, tens acesso a estes conteúdos desportivos, e depois no Telegram vês as apostas que eu coloco no dia dos eventos. Okay? Acho que esta é a palavra mais indicada. 2 hipóteses, over 2,5 a 1,38€, acho que é uma grande possibilidade. Porque visto que os jogos do Bolívar são over 2,5, ambas marcam e está sempre a marcar golos. E além disso, vai jogar em casa, portanto, over 2,5 e o Bolívar vence. Não vá o Palestino marcar um golo, porque nos últimos 5 jogos, 4 vezes marcou sempre golo. 4 vezes não, em 4 jogos marcou sempre golo. Portanto, fica aqui a minha análise para este jogo do Bolívar contra o Palestino. Depois temos, pessoal, Brasileirão, ok? Série A. Palmeiras Mirassol. Palmeiras Mirassol. O Palmeiras chegou agora do Mundial de Clubes, fez uma boa prestação, foi eliminado, ok, acontece, tinha que ser, não era? Alguém tinha que chegar à final e foi o Chelsea que chegou à final e venceu. Palmeiras perdeu apenas com o Chelsea, vencendo no prolongamento o Botafogo, empatando com o Inter Miami 2-2 e vencendo o Ali no primeiro jogo, no segundo jogo 2-0 e empatou 0-0. Portanto, até aqui fez uma boa performance, independentemente de não ter chegado à final. Portanto, mas jogando em casa, tem 3 vitórias e 2 derrotas. Ok? Nesses últimos 5 jogos a jogar em casa, marcou apenas em 3 ocasiões. Okay? Já o Mirassol são 4 jogos seguidos sem perder. Portanto, mas tem uma mas isto no modo geral, ok? Ou seja fora, seja dentro, são 4 jogos seguidos sem perder.
Mas a nível de jogar fora, o Mirassol tem uma vitória, 3 empates e uma derrota. O que é que acontece? Nos últimos 3 jogos entre eles, houve sempre o ambas marcam e o over 2,5. Eu vou aqui em 2 hipóteses para este jogo, que é o Palmeiras vence e o over 2,5 a 1,93€. Acho uma grande aposta esta do over 2,5. A 1,93€ não vai o Mirassol marcar um gol. Portanto, aí possivelmente sairá também o ambas marcam. Depois temos à 1h30 da manhã, do dia de amanhã, ok? Botafogo, Vitória. Botafogo sexto classificado, Vitória 18º. Eu tenho aqui 3 apostas. Ok? Derivado ao Botafogo que não perde desde 22 de março. Portanto, estamos em julho, já há algum tempo que o Botafogo não perde em casa. Okay? São 7 vitórias seguidas. 7 vitórias seguidas não tem assim muita análise, não é? Em princípio, o Botafogo para vencer a 1,43€ acho que é uma boa hipótese para juntares na tua aposta, juntando com outros jogos ou com uma equipa, como assim tu entenderes, ok? Botafogo vence e over 1,5€, 1,63€. Boa aposta. E o jogo ter 2 gols e meio, 1,93€. Porque são 7 vitórias seguidas e o Botafogo, deixem-me só aqui confirmar, o Botafogo em questões de over 2,5, o Botafogo tem a jogar em casa, tem 1, 2, 3, 4, ou seja, nos últimos 5 jogos, 4 deles houve o over 2,5. Portanto, 3 apostas, o Botafogo vence e o over 1,5 a 1,63€ e o over 2,5 a 1,93€. São as minhas apostas para o jogo do Botafogo contra o Vitória, que está em 18º classificado, que está péssimo. Okay? Não vou tentar fazer mais análise em relação a isso. Pessoal, depois tenho aqui uma catrafada de jogos da MLS, okay? Lá dos Estados Unidos, mas eu não vou falar de todos. Okay? São muitos, mas eu escolhi apenas estes que eu vou aqui mencionar, que são eles: Cincinnati contra o Inter Miami. Cincinnati vem de 4 vitórias seguidas, não é? Acho que é isto. Deixa-me só aqui confirmar. Não, tem uma derrota neste caso, foi o último jogo, mas vinha de 4 vitórias seguidas. Uma boa sequência de jogos, ou seja, em 5 jogos perdeu apenas um, portanto em casa tem 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Em 5 dos 5 jogos, over 2,5. Em 5 dos 5 jogos, ambas marcam. Portanto, à partida, 2 apostas que se pode já retirar daqui. E porquê? Porque estamos a falar contra o Inter Miami. A equipa do Lionel Messi e os seus primos, né? Portanto, desde que voltou do Mundial de Clubes, tem 3 vitórias seguidas, ainda não perdeu. São 2 jogos over 2,5 e 2 jogos ambas marcam. Tem 6 gols marcados e 2 feridos. E tem uma particularidade: nestes jogos sempre marcou um golo na segunda parte. Portanto, eu tenho aqui o Inter Miami para vencer, para marcar um golo na segunda parte a 1,44€. O ambas marcam vai sair obviamente a 1,28€ e o over 2,5 e ambas marcam a mesma aposta, ok? A 1,39€. Ou seja, o jogo ter 3 golos e as duas equipas marcarem a 1,39€. Acho que uma excelente aposta e uma excelente oportunidade para juntares a um póquer ou uma tripleta, se assim o entenderes. Passando ao próximo jogo, New York Red Bulls contra New England Revolution. É o 8º classificado contra o 11º. Este jogo é à 12h30. O New York Red Bulls vem de 5 jogos sem vencer. Em casa tem um empate e 4 vitórias. É essa a diferença. Ou seja, no modo geral, há 5 jogos que não vence. Mas depois em casa tem um empate e 4 vitórias. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Mas marca gol há 13 jogos seguidos. Portanto, em princípio, é uma equipa que marca golos. O New York Red Bulls. Em 5 jogos, 4 deles houve 2 gols e meio. E em 3 dos 5 jogos houve, ambas marcam. Já a equipa do New England Revolution está 5 jogos sem vencer também. Portanto, são jogos em que as equipas não estão a vencer, não estão a ganhar. Ou seja, estão... como é que eu posso aqui encontrar? É uma derrota, 3 empates e uma derrota. Um empate, 2 derrotas, um empate e uma derrota. Mas depois fora tem 3 empates, uma derrota e uma vitória. Ou seja,
4 jogos não perde e uma derrota. E ainda dos 5 jogos, 4 dos jogos marcou sempre golo. Portanto, à partida, tenho aqui duas hipóteses. Ambas marcam e over 2,5. Porque acredito que não haja um empate. Porque nos jogos dos Estados Unidos é muito difícil haver empates. Quase sempre há sempre um vencedor. E as odds estão sempre um bocadinho esmagadas nesse aspecto. Mas por acaso hoje aqui neste jogo está o over 2,5 1,59 e o ambas marcam 1,55. Qualquer uma delas é uma boa aposta para meteres nas tuas apostas, se assim o entenderes, ok? Passamos aqui para o Orlando City contra New York City, à meia-noite e meia. É o sexto classificado, que é o Orlando City, da Conferência Este, contra o sétimo da Este, da mesma conferência, ok? Porque eles têm duas conferências, porque há uma catrafada de equipas que nunca mais acaba, não é? Aqui como a Liga Portuguesa ou a Espanhola, tem aquelas 18, 20, 21 equipas, 22, pronto. Eles lá decidem por confederações. Orlando City, segundo melhor ataque, ok? Tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos, a jogarem fora ou em casa. Em casa tem um empate, 3 derrotas e uma vitória. Marca golos há 5 jogos seguidos. São 3 jogos over 2,5 e 4 jogos ambas marcam. Portanto é uma equipa que sofre golo, portanto marca, mas também sofre. Portanto, à partida há de ser o ambas marcam. Já o New York City tem 2 derrotas, 2 vitórias e um empate a jogar no modo geral, não é? Mas fora tem 3 derrotas e 2 empates. Ou seja, não vence há 5 jogos. E marcou apenas um golo nos últimos 5 jogos fora. Tem outra particularidade que é o menos 2,5 gols neste jogo. Eu vou aqui numa aposta um bocadinho fora daquelas do meu radar, que é Orlando City ou empate, e ambas marcam a 1,76. Porque também acredito que o Orlando vença 1,61. São duas apostas possíveis de acontecer. São as minhas análises em relação a este jogo do Orlando City. Depois temos aqui o Philadelphia Union contra o CF Montreal. Primeiro classificado contra o 15º. Primeiro classificado de uma conferência, 15º de outra conferência. Tem tudo a ver, não tem? Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então o Philadelphia vem de 2 derrotas e 3 vitórias, em modo geral, mas em casa tem 4 vitórias e um empate. Portanto, nos últimos 5 jogos a jogar em casa. Portanto, não perde há 5 jogos a jogar em casa. Nestes a jogar em casa tem 4 over 2,5, 4 ambas marcam. Portanto, é uma equipa que marca e é uma equipa que também sofre. O Montreal vem de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória, ou seja, há 5 jogos que marca gol. A jogar fora tem um empate, 2 vitórias e 2 derrotas, 2 jogos over 2,5 e 3 jogos ambas marcam. Portanto, é uma equipa que, se vem há 5 jogos a marcar gol seguidos, e se o Philadelphia Union também tem em 5 jogos 4 deles a sofrer gol, que é o ambas marcam, portanto este jogo tem tudo para ser o Philadelphia vence a 1,37 porque é uma primeira classificada e está muito melhor em forma. O over 2,5 é 1,46 porque as estatísticas assim o indicam, e o Philadelphia vence e o jogo ter over 1,5 a 1,52. Ambas marcam, é uma possibilidade, por isso é que eu vou aqui no over 2,5. O ambas marcam está a 1,25. Muito baixo, muito baixo. Depois passo aqui para o Minnesota contra os Los Angeles FC, ou seja, aquela equipa que teve no Mundial de Clubes, joga à 1h30 da manhã, é o segundo classificado contra o sexto. O Minnesota vem de 5 jogos sem perder e os Los Angeles têm 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Minnesota vem em casa, tem 5 jogos sem perder, tem apenas uma derrota. Portanto, 4 jogos over 2,5, 4 jogos ambas marcam. O Los Angeles, uma equipa que vimos no Mundial de Clubes e agora no último jogo também marcou golos. Portanto, 4 jogos over 2,5, 4 jogos ambas marcam. Portanto, 2 apostas possíveis. Eu não vou em nenhum vencedor. Over 2,5 a 1,63 e ambas marcam 1,52. Pessoal,
Se eu estiver a falar muitas vezes muito rápido é porque eu não quero que o vídeo também seja muito grande, que é para vocês poderem ver o vídeo à vontade. Mas se gostam do meu conteúdo, muito obrigado, e desde já agradeço terem visto o vídeo até agora, e peço desculpa pelos vídeos às vezes terem assim uns cortes assim esquisitos, mas são situações, eu sou novo nestas andanças e eu quero vos dar o maior conteúdo possível sobre as apostas, que eu acho que são de valor para quem gosta de fazer apostas, ok? Falta mais um jogo, além deste que eu vou mencionar, que é o Nashville contra o Columbus Crew. Terceiro e quartos classificados, 5 jogos do Nashville, 4 deles vitórias, 1 e uma derrota, e o Columbus Crew tem 4 vitórias e 1 empate, estão equivalentes. Portanto, em casa o Nashville não perde há 9 jogos, e tem 3 jogos, é o over 2,5, 3 jogos em ambas marcam. E o Columbus tem 2 jogos a perder, 2 jogos empatados e 1 vitória. Em fora são 3 jogos over 2,5, são 5 ambas marcam. Portanto, este jogo aqui tem tudo para o ambas marcam, 1,45. E depois tenho aqui uma aposta boa, que será Nashville ou empate e ambas as equipas marcarem, é 1,84. Acho uma excelente hipótese, porque eu acredito também que a vitória do Nashville seja possível. Ok? Passamos aqui ao último jogo da MLS, San Diego, Toronto. Okay? Esta equipa do San Diego subiu e está a fazer furor. Primeira classificada do Oeste contra a 14ª classificada do Este. Tenho aqui 3 jogos, 3 apostas possíveis para esta equipa, porque eu vou obviamente em San Diego. San Diego vence, é 1,29. San Diego vence e o jogo ter over 1,5, 1,40, e as equipas, as duas marcarem a 1,62, ambas marcam. Porquê? Porque o Toronto há 5 jogos que marca gol fora, e o San Diego costuma também sofrer. Portanto, são 3 apostas possíveis. Pessoal, tenho aqui a minha última sugestão de aposta, que é no México, ok? Clube América contra Tijuana. 3 tipos de aposta. Um gol do Tijuana a 1,51. As duas equipas marcarem a 1,64 e o Clube América para vencer a 1,30. O Clube América vai jogar em casa. Em casa tem 4 vitórias e 1 empate. E o Tijuana fora tem 3 vitórias seguidas agora e 2 derrotas anteriores. Em 4 dos jogos foi over 2,5 e 3 deles foi ambas marcam. Portanto, o ambas marcam também acontece nos jogos do Clube América. Portanto, 1,64 será uma boa aposta e uma aposta de valor para tu juntares. Agora, obrigado mais uma vez por teres ficado até ao final do vídeo. Eu vou-te dizer aqui as apostas que eu vou fazer e depois passas lá no Telegram e copias, ok? Se aqui as entenderes como deve ser, passas no Telegram BetCareca Tips e vês as apostas que eu vou lá colocar amanhã de manhã. Portanto, um póquer de vencedores, que eu acho que serão vencedores. Botafogo para vencer, o Bolívar para vencer, o Palmeiras e o Botafogo dá uma odd 3,60. Depois tenho aqui outro póquer, que é o jogo do Inter Miami ser ambas marcam, o jogo do Orlando ao empate e ambas marcam, Philadelphia vence e over 1,5, Nashville ao empate e ambas marcam, dá uma odd 6,30€. Depois tenho aqui uma múltipla, que é o jogo do San Diego ser ambas marcam, o jogo do Nashville ambas marcam, o jogo do Minnesota ambas marcam, o jogo do New York Red Bulls ambas marcam e o jogo do Miami Inter Miami ambas marcam, dá uma odd de 7,08€, ou seja, uma múltipla de ambas marcam. Depois tenho aqui equipas para vencer também, que é o San Diego, Philadelphia Union, Botafogo, Palmeiras, Bolívar e o Botafogo, dá uma odd de 6,36€. Eu não tive tempo para fazer, mas vou deixar uma de over 2,5 lá no Telegram, onde tu podes ver, que é na BetCareca Tips. Pessoal, foi o Vamos ao Green número 30 de hoje. Espero que tenham uma boa noite ou um bom dia, conforme a hora que estiverem a ver este vídeo, e que as apostas sejam green, porque tive o último green, que foi o Chelsea a vencer, ok? Bateu. Mas acontece, foi uma zebra. Hoje uma zebra lixou-me relativamente ao jogo do UFC SB, que estava a vencer 1-0 e faltava esse jogo para bater a minha tripleta e não aconteceu, e perdeu 2-1 com uma equipa de Andorra, ok? Andorra. Mas lá está. A bola é redonda, pode cair para todos os lados. Pessoal, muito obrigado pelas vossas visualizações. Metam like, subscrevam o canal. BetCareca Tips. Acima de tudo, nunca se esqueçam, nunca apostes mais do que aquilo que podes perder. Grande abraço, tudo bom para vocês, vemos amanhã no Vamos ao Green. Um abraço.